Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Estou aqui porque eu quero trazer uma palavra de paz e de direção para as suas vidas, que é com o seguinte tema: a gente precisa, em certos momentos da nossa vida, deixar somente Deus agir. Tem momentos em que a gente não pode colocar a nossa mão, a gente não pode interferir, porque senão a gente acaba atrapalhando tudo, a gente acaba atrapalhando o andar da coisa, porque Deus ele tem a forma dele de agir. Ele toca em situações que a gente jamais conseguiria tocar, porque nossas forças são limitadas, né? Ele trabalha nos corações, ele vai fazendo com que todas as coisas se encaixem para que no determinado tempo, né, no tempo específico, elas fluam, elas deem certo. E se a gente colocar nossas mãos, se a gente interferir naquele momento que a gente fica com dúvida, será que eu teria que fazer alguma coisa agora? Será que eu devo? A gente acaba atrapalhando. Os planos, os sonhos de Deus, eles não podem ser frustrados, mas com a nossa ansiedade, muitas das vezes a gente acaba adiando, protelando algo que poderia há muito tempo já ter acontecido. Então, a nossa luta deve ser para a gente resistir a certas vontades, né? Resistir a essas vontades da gente querer colocar a nossa mão onde a gente não deve. Às vezes você perdeu algo, né? Às vezes alguma coisa se foi, você tem até esperança disso voltar para suas mãos, de algo ser refeito na sua vida, você está esperando respostas em várias áreas. Deus ele já até te prometeu que vai fazer, que vai cumprir, mas por você, por nós, né? Muitas das vezes não conseguirmos aguardar a ansiedade lá tomar conta, a gente acaba colocando tudo a perder. A mesma coisa com pessoas difíceis, né? Com pessoas que nos perseguem. Não é com a nossa voz, com o nosso entendimento, assim, a nossa conversa, né? Eu não vou até usar outros termos, mas que a gente vai conseguir convencer essas pessoas. Eu até falei sobre isso em outros vídeos. Tem pessoas que elas são infelizmente usadas pelo mal por serem fracas, vulneráveis e vêm nos atacar. Usam todas as armas contra nós e por mais que a gente tenha toda a razão, que a gente saiba conversar, por mais que nós sejamos até psicólogos da vida, né? Ou se você for realmente um psicólogo de formação, tem pessoas com as quais você não vai conseguir dialogar porque você não consegue convencê-las. Elas vão até o fim com a opinião delas, porque elas estão sendo influenciadas pelo mal. Então tudo é espiritual. Com a nossa força física, com a nossa cognição, com o nosso entendimento, a gente não consegue nada. O entendimento que eu digo da gente querer resolver, a gente querer falar. Muitas das vezes o nosso entendimento ele tem que ser de a gente ficar quieto, a gente esperar. A gente somente deixar Deus agir, Deus conduzir, Deus coordenar, Deus orquestrar. Porque, repito, com as nossas mãos, muitas das vezes a gente vai estragar. A gente vai pôr tudo a perder. A gente até pode ver certa situação e falar, poxa, aquilo, eu vou fazer aquilo ali que está fácil, aparenta estar daquele jeito, está nas minhas mãos. Eu consigo resolver isso. Mas é um grande engano, muitas das vezes. É um grande equívoco. Porque por mais que a gente presuma, a gente suponha que aquilo esteja de certa forma, às vezes não está, que é só uma aparência. A gente vai, destampa aquilo, mexe com tal questão e não era aquilo que a gente imaginava. Você consegue entender? A gente acaba revirando tudo, a gente acaba tirando as coisas da ordem, porque Deus, para colocar algo no lugar, para Ele colocar, é como se a gente estivesse arrumando uma estante, né? A gente tira todos os livros do lugar para poder arrumar, limpar, para depois colocar tudo no lugar. Então no momento que a gente tira, vai ficar uma bagunça. Então às vezes a sua situação está dessa forma, está tudo uma bagunça, mas é porque Deus está colocando tudo no lugar. Então é necessário que assim fique. E se a gente tenta mexer, a gente vai desorganizar, tirar tudo da ordem, né? Vai ficar uma coisa, vai ficar de uma forma que talvez não consiga nem ser corrigido depois, né? Vai virar uma confusão só. Mas o que eu quero dizer, no fundo, é que as coisas elas vão acontecer no momento certo por Deus. Deus é que convence as pessoas, muda situações, faz voltar certas coisas, certas situações que até aparentavam estarem totalmente perdidas, porque às vezes as coisas elas realmente estão perdidas, estão mortas, mas Deus ele faz ressuscitar, né? Ele faz reviver. Então vamos deixar nas mãos de Deus, porque Ele tem todo o poder para ressuscitar certas situações. É claro,
Nem tudo ele vai ressuscitar, porque tem certas coisas que realmente morreram, foram embora e não são mais para voltar para a sua vida. Mas quando ele coloca algo no seu coração, algo que você nunca esquece, um sonho, uma vontade, algo que realmente você nunca consegue, por mais que você já tenha tentado se desfazer, esquecer, é porque eu creio que ele tem um propósito, isso na sua vida. De você orar mais, você buscar mais a ele, no tempo oportuno ele vai restaurar, ele vai restituir. Então, com o nosso poder aqui terrestre, né, carnal, limitadíssimo poder de um ser humano, a gente não consegue nada. A gente não convence ninguém, a gente não consegue sair nem de certas situações difíceis, a gente não consegue nem se proteger de pessoas que nos perseguem. Porque o mundo espiritual, ele é o mundo que rege o mundo físico, o mundo carnal. Porque as coisas espirituais, elas estão de uma forma totalmente incompreensível para nós aqui. As coisas espirituais, né, Deus, ele criou tudo, né? Ele rege tudo, ele rege o tempo, que é algo que a gente não consegue compreender, os físicos não conseguem compreender, não tem como compreender pelo meio carnal. Deus criou o tempo. Você não consegue imaginar, poxa, como é que pode, né, o tempo, algo ter sido iniciado um dia? E o que acontecia antes de tudo isso, né? Assim como Deus, ele criou toda a matéria também, né? Ele criou tudo do nada, ou seja, tudo que rege esse mundo está muito acima desse mundo, que é Deus. Deus move o espiritual, Deus move os anjos trabalham para Deus. Todas as forças do bem trabalham para Deus. E é algo que a gente não pode compreender como funciona. A gente só vai saber disso quando a gente estiver na glória. É por isso que a gente precisa descansar. Tem certas coisas que não estão no nosso alcance. Por mais que a gente estude, por mais que a gente treine, por mais que a gente tente ser um entendedor vasto de tal situação, certas coisas a gente só vai colocar a perder. Certas coisas a gente só vai tornar mais difícil de serem realizadas. Então, essa é uma grande direção que você está recebendo agora. Deixa nas mãos de Deus. Se você tem um sonho que aparenta ser até impossível de ser realizado, sabe? Talvez uma pessoa que você conheceu, que você sentiu que era de Deus na sua vida, e por nada desse mundo, você já fez de tudo, você já orou, você já clamou a Deus para tirar do seu coração. Você até pode saber que essa pessoa esteja com outra pessoa, mas você não consegue esquecer. Talvez Deus ainda tenha um propósito na sua vida, com a vida dessa pessoa. Talvez Deus tenha esse propósito, isso pode estar acontecendo. Tem situações, é claro, que a gente deve se desvencilhar, porque não é mais, né? Tem certos términos que a gente tem que compreender. Então é por isso que eu sempre digo, é uma luta diária, é uma busca diária por nós, pelo discernimento, pela sabedoria, para a gente saber entender cada situação, a gente saber quando algo é de Deus, quando é Deus que está falando, quando são sinais dados por Deus e quando não, e quando é algo da nossa cabeça, porque isso vai fazer toda a diferença. Talvez você esteja insistindo em algo que Deus nunca te falou, ou te falou por um tempo, mas agora Deus ele não volta atrás. Mas talvez pelas suas atitudes, ou por Deus estar vendo as atitudes de outra pessoa, de tal situação, ele já sabe que aquilo não vai ser mais bom para você, entende? Então nesses casos, não é. Agora tem o caso que é da vontade de Deus. Então, independente de qualquer circunstância, vai dar certo. Mas a gente, como eu disse no começo, para não adiar, protelar, fazer com que isso demore muito mais para acontecer, ou que aconteça de uma forma que não seja tão boa como poderia, a gente precisa esperar em Deus, a gente precisa fazer nossa parte, não visando apenas, porque infelizmente tem pessoas que recorrem a Deus, buscam fazer o que é correto só para ser abençoado, só para que algo dê certo na vida, só para que um casamento seja reatado, né? Uma relação com um amigo, um familiar. Mas Deus quer mais do que isso. Deus ele quer que a gente busque Ele, a gente ame e adore a Ele por quem Ele é. E as bênçãos, as vitórias, elas vão ser uma consequência. Então, é isso. Eu queria trazer essa mensagem para vocês. Eu sei que eu dei algumas voltas, mas eu creio que a ideia principal, ela foi emanada, né? Porque a gente precisa. É uma luta diária. Da gente controlar nossa ansiedade,
da gente buscar sabedoria para entender o que é de Deus e o que não é. Essas são as principais coisas que a gente precisa fazer diariamente, para a gente não ser enganado pelo inimigo, para qualquer oportunidade que possa chegar, que possa aparecer, a gente não imagine que é de Deus, sendo que não é. E também para que a gente não perca o que de fato é de Deus, porque às vezes a gente também se deixa levar, né, por algumas conversas, por pessoas que na verdade não estão do nosso lado, por certos conselhos terríveis, né, sórdidos, e a gente acaba até perdendo algo que é de Deus, por a gente não ouvir a voz de Deus, mas ouvir a voz do homem. Então, tem um momento de você ouvir um conselho, tem um momento de você pedir a Deus mais sabedoria, de você esperar um pouco mais, sempre a fim de que tudo dê certo conforme a vontade dele. Eu espero que essa possa ter sido uma grande resposta para vocês. Espero que Deus fale muito com vocês através desse vídeo. Eu desejo de todo o coração. Sabe, sempre quando eu falo, eu sei que tem muita gente na internet que não está nem aí para ninguém, né? Faz as coisas visando crescer, sem um pingo de verdade. Tem outras que até têm uma boa intenção, mas elas só pensam em crescer, né? Elas até ajudam os outros, mas elas só pensam nelas quererem. Mas não, eu penso da seguinte forma: os sonhos que eu tenho, os sonhos que Deus colocou no meu coração, né? Todas as necessidades que eu tenho, desculpa, eu tô falando assim porque tá frio pra caramba, eu não vim muito preparado aqui onde eu tô. Tô aqui em Itaquera, né, zona leste de São Paulo, novamente um lugar que eu gosto muito de gravar, aqui no Parque do Carmo. Eu não vim preparado, eu sou um pouco calorento, né, mas tá esfriando bastante aqui. Então eu tô tremendo um pouco. Acabei até me perdendo, mas vamos lá. Com toda sinceridade, é como eu falei até num vídeo, eu sinto sede, eu não negaria água para ninguém, eu sinto fome, eu não negaria um prato de comida. Como eu tendo as necessidades pessoais em todas as áreas, eu poderia, não vou falar negar isso para alguém, mas não me preocupar também com essas necessidades dos irmãos. Eu sei que muitos de vocês estão sofrendo na vida sentimental, que nem eu já sofri muito. No momento eu estou esperando em Deus, mas eu já não estou mais da forma como eu estava há um tempo atrás, sofrendo. Hoje, já, graças a Deus, eu tive um entendimento, eu sei que eu tenho que esperar, né? É claro, eu preciso estar sempre pedindo discernimento a Deus para eu também não me deixar levar, enganar. Mas agora eu estou mais tranquilo, mas eu sei que tem pessoas que estão sofrendo, não só por amor, em outras áreas, sabe? Estão tendo problemas com a família, estão passando por diversas situações terríveis. Então, o que eu estaria fazendo da minha vida se eu não me preocupasse com essas pessoas, entende? Então eu quero, diante de Deus, eu não quero só que as coisas sejam realizadas na minha vida, mas eu quero que também seja realizada na sua vida, sabe? Eu quero que as pessoas deem testemunhos, assim que Deus ele cumprir aquilo. Algumas ele já cumpriu, mas outras Deus está para cumprir. Eu sei que ele está para cumprir, eu sei que é iminente, está muito próximo. Então quando Deus ele cumprir certas coisas na minha vida, eu já falei: Deus, eu vou glorificar seu nome e eu vou dar o testemunho. E o testemunho que eu digo é gravando o vídeo aqui. Eu vou gravar o vídeo contando certas coisas que até agora eu não contei, mas no tempo certo eu vou dar um testemunho grandioso aqui do que eu passei. Eu passei por coisas desde que eu era pequeno, coisas assim terríveis. E boas também, mas eu quero testemunhar assim que a obra estiver completa. E eu creio que está próxima de completar. Completa, que eu digo, é Deus ele realizando certas coisas grandiosas que ele prometeu na minha vida. E vocês vão saber. E isso vai ser de um grande testemunho para que vocês possam ter mais fé. Mas eu espero que até que isso aconteça para mim, aconteça também para vocês. Eu espero que vocês sejam realizados em todas as áreas da sua vida. Por isso eu digo, vamos juntos nessa caminhada. Eu estou aqui para poder ajudar vocês, assim como eu também preciso da ajuda de vocês. Eu sou um canal de bênção, assim como vocês também são um canal de bênção. A gente está nesse mundo para isso, para a gente poder ajudar, guiar almas, ajudar nossos irmãos. Nada é mais importante que isso, porque um pensamento, até nas últimas orações que eu tenho feito, Deus ele tem me dado o entendimento, tem aumentado o entendimento de algo, de que tudo que a gente busca aqui não é, na verdade, é algo supérfluo. A gente sabe disso, né? A gente precisa dar menos valor, se preocupar um pouco menos com as necessidades daqui, ainda que a gente as tenha e elas machucam a nossa carne, né? Mas a gente precisa entender primeiramente que tudo daqui vai ser ligado no céu e é para lá, é para a vida eterna, né? Porque aqui
é temporal, lá é atemporal. Então a prioridade é lá. Tudo que a gente buscar aqui, relacionamento, um carro, uma casa, uma união, uma amizade, uma relação, tem que ser primeiramente visando a vida eterna. Então não adianta a gente se preocupar só com daqui e lá não ser a prioridade. É por isso que muitas das vezes muitas coisas demoram para acontecer na vida, porque o que Deus ele quer, a gente entenda. Se você busca tanto um relacionamento ou que alguém volte para a sua vida, você tem que entender que Deus ele quer verdadeiramente, Ele quer ver no seu coração isso. Não adianta você fazer por fazer, né? Falar, penso assim, mas na verdade não pensar. Deus ele quer que você entenda, poxa, tal relacionamento pode voltar, ou tal pessoa vai entrar na minha vida, mas tem que ser para honra e glória do nome dele, e tem que ser a gente visando fazer algo para o reino espiritual. Nossas vidas, nosso relacionamento ele tem que ser para Deus. Então quando você tiver esse entendimento, as coisas elas vão começar a realmente fluir na sua vida. Tenha certeza disso. É assim que está acontecendo comigo. Muitas coisas ainda não aconteceram de fato, muitas, mas já estão para acontecer, sinais eu já estou vendo. Assim como outras já aconteceram. E no tempo oportuno eu vou dar testemunho para vocês, tá bom? Então, eu ia me despedir agora há pouco, eu acabei aumentando um pouco, mas agora eu vou mesmo, tá? Vamos seguir juntos aí na caminhada das vitórias, né? Da vontade de Deus e primeiramente, da vida eterna, da salvação, das coisas celestiais, né? Das coisas eternas, que é o que mais importa. Mas eu peço que vocês me ajudem curtindo esse vídeo, porque senão o YouTube não entrega. Compartilhe também, manda para as pessoas que vocês sentirem, da família, manda no grupo do WhatsApp, tá bom? Para poder melhorar meu trabalho aqui e impactar mais vidas, tá bom? Deus é com vocês, tudo de bom e tenham uma noite abençoada. Fiquem com Deus.